Assim é, se lhe parece, de Luigi Pirandello, com tradução de Sérgio Mello pela editora Tordesilhas. Essa publicação é de 1917. Eu havia comprado os dois livros do Pirandello juntos, o falecido Mattia Pascal e Assim é, se lhe parece. Esse aqui eu já li anteriormente, já fiz um vídeo sobre ele, e esse livro é uma peça teatral. Eu comprei esses livros do Pirandello sem conhecer o autor. Só depois que eu fui ler a biografia dele e fui saber que ele, posteriormente à publicação desse livro, que é de 1917, em 1924 ele se filiou ao Partido Fascista na Itália. Ele publicou uma carta aberta num jornal declarando-se membro do partido, né? Só que 3 anos depois ele rasgou o seu cartão do partido, deixou o Partido Fascista, mas em 1934 ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, e o que ele fez? Ele pegou a medalha do Nobel e doou ao Mussolini para que fosse incorporado ao patrimônio do Partido Fascista. Então, assim, né, eu vi algumas discussões, alguns trabalhos que tratam da questão se é possível separar o autor da obra, né? É bastante complicado. Depois que eu comprei os livros e que comecei a leitura, que eu soube que ele fez parte do Partido Fascista. E ele alegava o seguinte, ele dizia que ele se tornou membro porque ele era italiano, né? Ele era italiano. A gente viu algo bem parecido aqui no Brasil, né? Eu sou patriota, eu sou brasileira, eu sou patriota, né? Então é bem complicado. Mas também li algumas críticas a respeito e várias pessoas dizendo que a obra dele não traz nenhuma menção ao fascismo. Então, mas mesmo assim, esse livro aqui, ele é bem complicado, tá? Ele é uma peça teatral, ele é bem complicado, por quê? Porque ele declaradamente, ele traz um tema que está presente em várias resenhas, em vários trabalhos, que seria o emprego da racionalidade na busca de uma verdade única e objetiva. Esse seria o tema declarado do livro. Então, o livro vai tratar de um paradoxo, de um suposto paradoxo, e essa busca da verdade, da objetividade, né? Da racionalidade. Só que quando eu li o livro, para mim, o tema oculto, o tema que fica escondido sob esse tema que é pronunciado, seria o tema da violência contra a mulher. Para mim, esse livro trata da violência contra a mulher, embora não seja isso que seja levantado. Isso é até ocultado nesse tal paradoxo. Bom, e do que trata esse livro, né? Toda a cena acontece na sala de um membro, né, de um funcionário da prefeitura, um alto membro dessa prefeitura, de uma cidade, e as pessoas entram e saem desse cenário e elas estão ali para discutir uma questão. Qual é a questão? Houve um terremoto numa outra cidade, e uma família se deslocou, de sobreviventes, se deslocou e se instalou ali. Sendo que o marido e a esposa moram em outro apartamento, em outro prédio, e a sogra, a mãe da esposa, mora num apartamento sozinha nesse prédio onde mora esse funcionário da prefeitura. E as pessoas estão muito interessadas, muito curiosas, levantando mexericos e maledicências sobre essa situação. Por que é que essa sogra mora sozinha no prédio? Por que é que essa sogra não pode ver a filha? A mãe não pode ver a filha. A sogra não pode sair de casa e a filha que mora no outro apartamento também é proibida de sair de casa. Então as pessoas estão muito curiosas e elas querem desvendar esse mistério e talvez ajudar, né?
não sei se querem ajudar, acho que elas estão mais interessadas mesmo na fofoca, né? Bom, e aí a trama se passa nesse cenário, os personagens entram e saem, a senhora Amália, que é a dona desse apartamento, esposa desse funcionário da prefeitura, ela e a filha dela e as comadres dela tentam ir à casa dessa senhora, dessa sogra, que é chamada de Senhora Frola, e não tem sucesso, elas não são recebidas e elas falam, argumentam e dizem como é possível essa mulher viver sozinha, trancada dentro de casa. Aí uma outra vai dizer, não, mas o genro sempre vem aqui, ele cuida dela, ele é cuidadoso com ela e tal. Até que elas conseguem falar com a senhora Frola. A senhora Frola vai até elas e tenta esclarecer tudo. A senhora Frola diz o seguinte, ela diz que o genro dela, ele tem um amor imensurável pela filha dela. E ele é muito ciumento. Ela diz, isso deve ser até um tipo de doença que ele tem. Ele tem um ciúme excessivo, ele tem um amor, e ele não quer dividir o amor dela com ninguém. E ele quer que o amor da minha filha por mim chegue até mim através dele. Então, ela vai dizer isso. Ela diz que ele, então, é um homem violento, ciumento, né? E aqui na página 50, ela diz assim, eu e minha filha abdicamos espontaneamente de nos ver por respeito a ele, ainda que custe um sacrifício nem um pouco leve, tanto para mim quanto para minha filha. Então ela está dizendo que custa um sacrifício para as duas. E ela diz, talvez seja uma espécie de doença que ele tem, se vocês preferirem. É como uma plenitude de amor exclusiva, na qual a esposa deve viver sem jamais sair e na qual ninguém jamais deve entrar. Essa é a senhora Frola. Então, guardem o que ela diz. Ela diz, ele é ciumento, ele ama muito a esposa, ele é possessivo e ele cuida delas dessa forma, né? Ela tenta justificar isso, mas em vários momentos eu li, eu reli para ver na fala dela o que ela dizia e que não chamava muita atenção, tá? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês. Aí o genro, que se chama Senhor Ponza, fica sabendo que a sogra esteve lá, ela saiu de casa sem autorização dele. E ele vai também nesse apartamento desse funcionário da prefeitura, que por sinal é chefe dele, né? E aí tem uma discussão sobre como que a vida profissional pode adentrar a vida privada, né? O que o chefe dele tem a ver com a vida dele, né? Levanta-se muito isso. Também para esconder a questão da violência contra a mulher. É como se a mulher está sendo violentada e ninguém deve se meter, né? Porque deve se preservar a vida privada. O livro deixa isso subtendido. Então, o senhor Ponza, ele chega lá muito irritado, muito agressivo, muito bravo, transtornado, porque a sogra saiu de casa e foi lá falar com eles. E aí ele diz na página 58 o seguinte, eu não posso permitir que a minha sogra faça ou receba visitas. E ele diz, a senhora Frola é louca. Ele a chama de louca, né? A questão da mulher, né? A mulher, ela sempre é nomeada como louca. Então, ela sendo louca, o homem tem o direito de tomar esse tipo de providência que chega ao absurdo de trancafiar tanto a sogra quanto a filha em casa, porque elas são loucas, né? E aí, esse senhor Ponza, ele vai dizer o seguinte, ele vai contar uma história mirabolante. Ele diz assim, que a filha da senhora Frola morreu há 4 anos e que a mãe ficou louca, louca, e que ele depois se casou novamente com uma outra mulher e que para preservar, isso ele diz, que para preservar a sanidade mental da ex-sogra, né, o que ele faz? Ele mantém a atual esposa trancafiada em casa, e aí a senhora Frola vai até perto do prédio e lá debaixo da rua ela olha lá para cima e vê a mulher
a suposta mulher dele, e elas dão adeuzinho uma para outra, e é assim que elas vivem. Elas não se encontram nunca presencialmente. E ele diz que faz isso para preservar a sanidade mental da senhora Frola, porque ela é louca, né? Então, é essa a explicação que ele dá. Veja que é bem diferente da explicação da senhora Frola, né? E aí, a cada vez que um desses personagens, tanto a senhora Frola quanto o senhor Ponza, estão ali entre esses curiosos que vão se avolumando, vão aumentando, e inclusive os leitores são quase que impelidos a engrossar essa fileira de fofoqueiros e de curiosos, porque chega um momento em que você quer saber também o que está acontecendo ali, né? O livro quase que te prende nessa armadilha. Lá na página 60, ele diz assim: a minha sogra vive em um estado de resignação no qual se pôs a si mesma. Então ele está dizendo que a vida que ela leva trancafiada dentro de um apartamento, sem ver a filha, sem falar com a filha, é um estado de resignação que ela se impôs. Ela escolheu isso para ela. Olha só. Na página seguinte, ele diz assim: obrigo a minha esposa. Olha que ele diz: eu obrigo a minha esposa, a tal que ele falou que é outra, né, que não é a filha da senhora Frola. Eu obrigo a ela a prestar uma caridade, né? Então ele afirma que a atual esposa dele está ciente do estado mental da senhora Frola e que ela finge ser a filha dela para não perturbá-la. Então veja bem, né? Ele diz que a mulher dele morreu, ele diz que a senhora Frola é louca, ele diz que se casou novamente e que a atual mulher aceitou passar a vida trancada dentro do apartamento para não correr o risco de afetar a saúde mental da senhora Frola. Então tá tudo perfeito para ele, né? Tá tudo perfeito. Só que, como eu já falei, as pessoas, as comadres, as vizinhas, e daí a pouco a cidade inteirinha está muito interessada nisso, e as pessoas ficam, por hora acreditam na senhora Frola, por hora acreditam nele. E aí, a senhora Frola é confrontada outra vez, e ela diz assim, sobre o senhor Ponza. Olha o que ela diz, lá na página 70. Ele é ótimo, foi o que declararam todos os superiores dele. Quer dizer, os superiores deles, os homens superiores dele, todos disseram que ele é ótimo. Então essa é uma verdade que ninguém pode contestar. E aí ela continua mais adiante, dizendo: ele não é louco, ele é robusto, violento. Quase destruiu a minha filha. Foi necessário retirá-la dele às escondidas para interná-la em uma casa de saúde. Ele, alterado, mergulhou em um desespero profundo. Então, teve um momento em que a filha dela, quando eles viviam ainda na outra cidade, antes do terremoto, ela teve, olha o que ela diz: foi necessário retirá-la dele às escondidas para interná-la em uma casa de saúde. Então a senhora Frola vai dizer também que ele estava muito transtornado de amor, né, de ciúme, e que aí eles forjaram um segundo casamento para ele com a própria esposa, com a própria filha dela. Daí para frente vai acontecer o que aqui no livro, que tem umas notas aqui atrás, num pós-fácil, e eu já li em outros lugares também, vai se questionar a questão do paradoxo. Por quê? O que acontece? Veja bem, a senhora Frola diz que ele é doente de amor, né? Mas que ele é um homem bom, porque os superiores dele disseram que ele é um homem bom. E ele vai dizer que ela é louca. Depois,
eles são confrontados, há uma acariação entre eles, eles são levados para a mesma sala, diante de todas aquelas pessoas. E aí a senhora Frola diz abertamente que ela tinha que fingir que era louca para não perturbar aquela calmaria na qual ele se encontrava. Quando ela diz isso, me dá uma sensação de que o medo que essa mulher tinha desse homem era tão grande que ela preferia se passar por louca para não afetar, né, esse estado de calmaria dele, que na verdade era o êxito do domínio sobre ela e a filha. E ele vai dizer a mesma coisa, ele vai inverter o que ele diz, ele vai dizer que ele inventou essa farsa com a nova mulher para preservar a saúde mental dela. E aí as pessoas ficam cada vez mais confusas, elas nunca sabem quem é que está dizendo a verdade. Até que o prefeito é chamado, o prefeito vem, veja bem, é sempre o homem, é sempre a autoridade. E o prefeito vai exercer a autoridade dele sobre o senhor Ponza, que também é funcionário da prefeitura, né? E vai dizer a ele que ele tem que esclarecer essa situação, trazendo a mulher dele, a mulher que está trancafiada lá. Quem tem todas essas ideias de acariação e de trazer a mulher é um outro personagem que é irmão da dona desse apartamento, cunhado desse funcionário da prefeitura, que se chama Laudize. O Pirandello parece que na escrita dele ele faz tudo para te conduzir a acreditar que o Laudize seria aquela chave que vira a história, né? Seria aquele elemento que vai trazer a dúvida, aquele elemento que vai dizer não tem problema nenhum você acreditar numa coisa e na outra ao mesmo tempo. Não existe verdade, não existe objetividade. A verdade, ela depende do ponto de vista de cada um. Então esse personagem, ele faz isso para confundir ainda mais. Enquanto as pessoas estão nesse vai e vem de acreditar na senhora Frola ou acreditar no senhor Ponza, o Laudize, ele fica o tempo todo mexendo nessa trama, dizendo que a verdade não existe, que ninguém nunca vai alcançar a verdade. Bom, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente esquece de observar a questão da violência contra a mulher, né? Porque não importa se aquela esposa é uma ou se é a outra já é falecida, se ele se casou de novo. O que existe nessa história, de fato, é que existem duas mulheres encarceradas, cada uma em seu apartamento, impedidas de circular socialmente, de ter vida social, de conversar com os vizinhos, de sair de casa. Isso é fato, né? E aí, a senhora Ponza, a atual esposa, né, que não se sabe se é a filha da senhora Frola ou se é essa outra esposa com quem ele se casou posteriormente, ela é trazida e aí o prefeito questiona a ela sobre a verdade. E eu vou ler para vocês esse diálogo. A senhora Ponza diz assim: a verdade é só esta, que sou sim a filha da senhora Frola e também a segunda esposa do senhor Ponza. Sim, e para mim, nenhuma. O prefeito diz: ah não, senhora, para si própria a senhora deve ser uma ou outra. E a senhora Ponza diz: não, senhores, para mim sou aquela que se crê que eu seja. Sou aquela que se crê que eu seja. E assim termina o livro. Ela não revela quem ela é, né? Ela diz que ela é aquela que se crê. Quais são as impressões
né, que esse livro me deixou, algumas delas, né? O texto, ele provoca os leitores a fazer parte desse amontoado de pessoas que ficam cuidando da vida alheia, fazendo fofoca. Na verdade, eles não querem ajudar ninguém. Estou falando que eles estão fazendo fofoca porque não é o objetivo deles ajudar, né? Eles só querem saber da vida dos outros. E o texto provoca os leitores a fazer parte desse grupo. Se você bobear, você também está querendo saber. Então, essa multidão de curiosos que começa com um casal em casa, depois vem uma vizinha, depois vem outra comadre, depois fala da cidade inteirinha. Quando a gente vê, a gente está no meio, a gente está fazendo parte daquilo ali. E essa busca da verdade, ela se dá através da manipulação dos senhores, dos homens, através da arrogância e do poder. E o final do livro, ele nos induz a pensar que a verdade é algo que se desloca continuamente, que depende realmente do ponto de vista de cada um e tal. Tá, tudo bem. Concordemos parcialmente com isso. Só que aqui não se trata disso, aqui se trata de violência contra a mulher, tá? Há 2 mulheres encarceradas. A senhora Ponza, no final, com a frase dela, ela denuncia a violência imposta a todas as mulheres, a de ser aquela que se crê que ela seja. Então, é isso. É uma denúncia, né? E o livro, de uma forma muito sutil, quase imperceptível, na fala da senhora Frola, na fala dessa esposa, filha dela, que não interessa quem é essa pessoa, mas a gente percebe essa denúncia contra essa violência dessa mulher que precisa ser, que tem que ser, que é obrigada a ser aquela que se crê que ela seja. Bom, é isso. É o segundo Pirandello, então, que eu leio, acho que o último, né? Não pretendo ler mais nada dele. É uma peça teatral, já foi encenada muitas vezes. É um livro que você lê muito rapidamente, dá para ler em umas 3 horas, você lê esse livro. É uma boa escrita, né? Eu fiquei o tempo todo pensando assim, gente, eu estou lendo o livro de um fascista. Né? Aí fui ver a história dele, vi que ele entrou para o partido, saiu, rasgou o cartão, depois deu a medalha do Nobel. Enfim, eu fiquei muito incomodada, sabe? Mas né? Tá aqui. Tá. Não sei se eu vou indicar para vocês. É um livro, né? Tem uma diagramação muito bonita, né? Umas cores vivas, uns desenhos. Tá aí. Assim é, se lhe parece, do Pirandello.